Fala galera, fala meus alunos. Aqui quem fala é o professor de vocês, Thiago Mendonça, professor de Educação Física. Essa é a nossa primeira videoaula do regime de aulas não presenciais. E essa aula será sobre história do basquete. Vocês conhecem a história do basquete? Não? Então presta bastante atenção que é uma história muito interessante, ok? Bom, vamos lá. Eu tô olhando aqui, eu tenho uma colinha aqui, tá? Então quando eu desvio o olhar aqui, é porque eu tô olhando a minha colinha, mas não é porque eu não sei, é porque são muitas informações, minha cabeça não consegue armazenar todas elas. Por isso eu às vezes preciso dar uma olhada, principalmente em datas específicas aqui. Bom, o basquete ele surge como uma solução para o inverno rigoroso de Massachusetts, certo? Na cidade de Springfield, exatamente, a cidade dos Simpsons. Isso acontece lá em 1891, criado pelo professor James Naismith. Quase dá um trava-língua, né? Na época ele tinha 30 anos. O que acontecia naquela época? O inverno rigoroso de Massachusetts impedia que as pessoas pudessem praticar esporte ao ar livre, porque era muito frio, né? As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se restringiam a coisas entediantes, né? Assim, tipo aula de ginástica era entediante para a maior parte dos alunos naquela época, né? E aí foi então que o diretor do Springfield College, né, que era um colégio internacional da Associação Cristã de Moços, convocou o professor James Naismith de Educação Física, que na época tinha 30 anos, dando uma missão pro cara, né? Ele falou assim: James Naismith, você vai ter que pensar em um tipo de jogo sem violência, que estimule os alunos durante o inverno, mas que também possa ser praticado no verão em áreas abertas, né? Aí ele, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas, missão dada, foi uma missão cumprida por James Naismith, né? Afinal, ele conseguiu criar o basquete, um dos esportes mais praticados no mundo inteiro, né? E como é que ele conseguiu fazer isso? Bom, depois que ele recebeu essa missão, ele fez algumas reuniões com outros professores de educação física da região, né? Ele chegou a pensar em desistir dessa missão, mas ele foi em frente e não desistiu. Ele passou a refletir bastante, né? E aí ele chegou, depois de muitas reflexões, ele chegou à conclusão de que o esporte teria que ter um alvo fixo, certo? E aí esse alvo que passou a se tornar a cesta posteriormente, né? E esse alvo fixo ele teria que ter um grau de dificuldade, né? E aí ele passou pensando lá com os neurônios dele, ele também chegou à conclusão de que o esporte deveria ser jogado com uma bola um pouco maior que a de futebol, que quicasse com regularidade. Não me pergunte o porquê, porque quem pensou isso é o James Naismith. Ele nunca falou isso pra ninguém, certo? Mas ele pensou. Por que ele pensou isso eu não sei, mas ele pensou isso, né? Que tinha que ter um alvo fixo, com um grau de dificuldade, e que também deveria ser jogado com uma bola um pouco maior que a bola de futsal, de futebol, que quicasse com regularidade. Bom, mas aí o diretor do Springfield College tinha dito a James Naismith que o esporte não deveria ser violento, né? Então o que acontece? Ele pensou no quê? Que se a bola fosse jogada com os pés,
com certeza a possibilidade de choque ainda existia, a possibilidade de muito contato físico e da violência acontecendo. Então, ele chegou à conclusão de que o esporte deveria ser jogado com as mãos, mas a bola não poderia, os atletas não poderiam segurar a bola por muito tempo. Por quê? Porque senão ia ficar muito fácil, né? Então, o atleta quando recebia a bola, na verdade, um atleta quando recebe a bola no basquete, ele tem uma quantidade de segundos que ele pode ficar com a bola para poder passar para alguém. Ele não pode simplesmente segurar a bola e ficar pensando demais, né? E isso varia de federação para confederação, né? A Federação Internacional tem uma regra, a NBA tem uma regra e a NBB aqui no Brasil tem outra regra. Mas, em essência, em suma, o atleta quando recebe a bola tem um tempo para passar ela, ele não pode ficar segurando ela o tempo inteiro. E aí foi isso que ele pensou, né? Que deveria ser jogado com a mão e que o atleta não poderia reter a bola por muito tempo. E também não poderia bater a bola de punho fechado para evitar socos acidentais nas disputas de bola. Bom, e aí, depois dele ter chegado a essa conclusão, ele se preocupou com um alvo, né? E ele pensou que tinha que ter um alvo fixo, mas não pensou exatamente como seria esse alvo. E ele primeiramente imaginou em colocar o alvo no chão. Mas aí já havia muitos esportes com alvo no chão. Então ele teve um insight, uma ideia relâmpago, que o alvo deveria ficar a 3,5 metros de altura, né? Onde ele imaginou que nenhum jogador da defesa seria capaz de parar a bola que fosse em direção a esse alvo, né? Tamanha altura que esse alvo ficaria. Mas aí, beleza, ele decidiu que o alvo tinha que ficar a 3,5 metros de altura e tal. Mas aí, onde que ele ia colocar esse alvo, né? Qual que seria o melhor local para fixar o alvo? Como ele seria, né? E aí, dando um rolê lá na escola, no Springfield College, James Naismith encontra o zelador do colégio. E aí o James Naismith falou assim pro zelador: pô, cara, você não tem 2 cestas de pêssego aí não? Pra mim? Pra me arrumar? Tô tentando criar aqui uma parada, mas não tô achando. Você não tem não? 2 cestas de pêssego? Na verdade existem várias versões, né? Tem uma versão que fala que é cesta de pêssego, tem outra versão que fala que é cesta de maçã, mas o que importa é que era uma cesta que carregava fruta, certo? E aí o James Naismith pegou, né, os 2 cestos de fruta e com algum martelo e alguns pregos o James Naismith prendeu o cesto, né, na parte superior de 2 pilastras, né? Então tinha uma pilastra, ele foi lá, pregou o cesto lá numa altura de 3,5 metros. Olha como é que surgiu o basquete, hein, cara? De uma maneira totalmente rústica, né? Na pilastra, assim, o cara foi lá, pregou uma cesta de fruta e virou o trem, né? O basquete. Daquilo ali surgiu o basquete. Bom, e aí dessa forma nascia a cesta de basquete. Depois, James Naismith, ele escreveu ali rapidamente 13 itens na regra oficial de basquete. As ideias estavam tão claras na cabeça dele que ele colocou ali na hora, né? Aí ele levou essas regras para a aula, colocou elas nos quadros de aviso do ginásio, certo? Para a galera ir ler e conseguir jogar. E aí ele falou com os alunos dele que tinha inventado um novo jogo e colocou à disposição para explicar as instruções e as regras. Haviam 18 alunos nessa aula, né?
E aí o James Naismith escolheu 2 capitães, pediu para que eles escolhessem o lado da quadra que eles queriam jogar e os seus companheiros de equipe. Assim como a gente faz na nossa aula, né? Eu chamo os capitães da equipe, a gente tira o time e tira quem começa, quem não começa, e quem começa com a bola e quem fica com o lado da quadra. Foi mais ou menos isso que ele fez. Bom, o curioso é que eles não registraram a data que isso aconteceu, né? Ali no momento da empolgação não deu para registrar, então a gente não sabe quando que foi isso, mas a gente sabe que foi em dezembro de 1891, pouco antes do Natal. É isso que os registros dizem. E aí, como esperado, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas, né? Que a galera não tinha costume com esse lance que o basquete tem. Você não pode provocar qualquer tipo de contato. Existem contatos que são faltosos, existem contatos que não são faltosos, né? E então, o primeiro jogo foi marcado por muitas faltas. E aí outra limitação era a respeito da cesta, galera. Você não sabe o que aconteceu com a cesta, brother. Ele pediu pra pegar a cesta, né? De fruta. E a cesta tinha o fundo. E aí, eu imagino, né, que na empolgação, o James Naismith pegou a cesta, foi lá, pregou na pilastra e esqueceu de pensar que ele poderia tirar o fundo para quê? Para a bola voltar ao chão toda vez que acertassem a bola na cesta, né? Então o que aconteceu? Toda vez que alguém acertava a bola na cesta, tinha que subir na escada e pegar a bola lá. Pensou que legal você tem que ficar subindo na escada e pegar a bola de basquete toda hora, cara. É só posteriormente que foi tirado o fundo, que criou-se o aro e a redinha, né? Isso aí foi um processo tecnológico e evolutivo, né? Muito complexo. E aí, a diretoria do colégio aprovou a ideia do James Naismith. E aí, em 11 de março de 1892, no ginásio Armory Hill, os alunos venceram os professores pelo placar de 5-1, na presença de cerca de 200 pessoas. E essa foi a primeira partida oficial de basquete da história. A primeira bola de basquete, foi feita pela A.C. Spalding and Brothers, de Chicago Falls, em Massachusetts, ainda em 1891. E seu diâmetro era ligeiramente maior que o de uma bola de futebol. As primeiras cestas sem fundo foram desenhadas por Leo Allen, de Connecticut, em 1892, e consistiam em cilindros de madeira com borda de metal. Você consegue imaginar aí? Cilindro de madeira, borda de metal. E no ano seguinte, tiveram a ideia de fazer um anel metálico com uma rede pendurada nele, né? E em 1895 as tabelas foram oficialmente introduzidas, né? O professor James Naismith com certeza não imaginava o quanto esse esporte seria disseminado, né? O basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 e o próprio James Naismith lançou a bola ao alto, que iniciou o primeiro jogo de basquete nas Olimpíadas. Atualmente, o basquete é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à FIBA, certo? Bom, essa é a nossa história do basquete. Deixei para vocês um questionário lá para vocês responderem, tá? Tá lá no site, é só olhar. Espero que vocês estudem, espero que vocês tenham gostado e espero que vocês se cuidem, fiquem em casa e tomem todos os cuidados, pessoal, para a gente passar por esse período da maneira mais rápida possível. Um beijo, fiquem com Deus e até logo!